Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais um vídeo. Bem pessoal, a vontade que a gente tem é de parar, sabe? Mas eu não vou parar. Mas a pressão é muito grande. A pressão é muito grande. Mas eu não vou parar. Eu quero que você abra a Bíblia no livro de João. Deixa eu ver aqui qual é o versículo, tá? A pressão é muito grande, mas eu não vou parar. Não tá fácil. Dói todo o meu corpo. Dói a minha mente. Mas eu não vou desistir. A pressão é grande. Mas eu tenho fé em Deus. Sabe, eu tenho medo de falar com as pessoas porque tem pessoas que pegam o que você fala e muda, sabe? E fala o que você não disse, sabe? Então eu tenho muito medo de falar com as pessoas. Muito medo. Porque elas podem mudar a coisa que você fala. Algumas, né? Eu não tô dizendo todas, né? De 1000 tira uma, né? Uma pessoa de 1000. Mas ela pode mudar o que você falou. E isso pode colocar você em algo que não é legal. Então é por isso que eu tô tendo essa crise, de pensar que as pessoas estão pensando que eu tô falando alguma piada e não. O meu sonho era criar um canal falando sobre o Evangelho. Eu sempre tive esse sonho. Eu falei há muito tempo com um amigo da gente fazer um vídeo, ele tocando e eu cantando. Livro de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe? Se você tiver Jesus na sua vida, você tem tudo. Não importa o problema que você está passando, a crise que você está passando, a doença que você está passando. Se você tiver Jesus, você tem tudo. Teve uma vez que chegou uma pessoa na minha casa. E essa pessoa, eu sei que ela falou naturalmente, né? Não foi com intenção de me machucar, nem nada disso, nem... Enfim, ela falou assim, tipo, que na minha casa eu tinha só uma cama, um sofá, um fogão e uma mesa azul, né? Que eu botava algumas coisas, que eu botava comida, né? E tinha um balde onde eu colocava água pra fazer comida, né? E pra beber. Só que essa pessoa, quando chegou na minha casa, ela só viu o sofá e o fogão. E ela falou, você não tem nada, né? E tipo, eu não falei nada pra ela, né? Eu fiquei calado, mas pessoalmente, dentro de mim, eu falei pra mim mesmo. Ela não tá vendo direito. Aqui tem tudo. Porque aqui tem Deus. Só que eu não falei pra essa pessoa, né? Aí quando essa pessoa foi embora, eu falei comigo mesmo, né? Com a minha alma, com o meu espírito. Ela não viu direito. Aqui tem Deus. E se aqui tem Deus, aqui tem tudo. Eu tenho tudo. Se eu tenho Jesus no meu coração, na minha casa, eu tenho tudo. Eu posso dormir, você pode dormir até... Você só pode ter uma cama. E até mesmo, nem a cama ter, você pode até dormir no chão, sabe? Sem ter até um travesseiro para colocar na cabeça. Mas se você tiver Jesus na sua vida, você tem tudo. O inimigo tentou tirar de mim os vídeos que eu fiz. Mas eu pedi a Deus para Ele me ajudar a fazer vídeos. E Ele está me ajudando. E eu estou fazendo tudo de novo. As lutas vêm.
Nenhum ministério é fácil. Nenhum. Você passa pelas lutas, pelas provas, mas não desiste, porque é o seu ministério. É sua história. Davi foi muito perseguido. Paulo ele perseguiu o povo de Cristo. Mas teve um dia que ele encontrou com Jesus. E no dia que Paulo encontrou com Jesus, ele mudou. Mudou completamente. Quando você tiver um encontro com Jesus Cristo, você vai mudar. E sabe, toda a vida de Paulo que ele tinha no passado, ficou no passado. E ele começou uma nova vida. E ele se tornou um missionário, um grande missionário. Não importa o que fizeram com você. Tipo, importa, né? Mas eu tô dizendo que o que fizeram com você, ou o que você fez, você pode colocar na mão de Deus e seguir uma nova vida, um novo caminho. Um novo caminho. A obra de Deus é a coisa mais linda que existe, é a coisa mais bela. Ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, ele é a verdade e ele é o caminho. Eu quero ler também em João. Peço que você leia comigo o livro de João, capítulo 13, versículo 36. Simão Pedro perguntou a Jesus: "Para onde o Senhor vai?" Jesus respondeu: "Para onde eu vou, você não poderá me seguir. Agora, mais tarde, porém, me seguirá. Pedro me seguirá." Pedro disse: "Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor." Jesus respondeu: "Você dará sua vida por mim." "Por mim?" Jesus respondeu: "Você dará sua vida por mim? Em verdade lhe digo. Em verdade lhe digo. Antes que o galo cante 3 vezes, você me negará." Essa palavra é muito forte e ela é muito bonita. Pedro, você me nega. Vamos continuar. Então, Pedro, eu acredito que Pedro era daquele tipo de pessoa que acha que pode lutar contra um exército inteiro, que se confia na sua própria força. Então, eu acredito que Pedro tem várias passagens. Então, essa história tem várias passagens. Então, a gente leu João. Agora quero que você abra junto comigo em Mateus. Quero que você leia Mateus, capítulo 26, versículo 33. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: leia junto comigo:
Livro de Mateus, capítulo 26. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 33. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Só até aqui. Talvez Pedro fosse daquele tipo de pessoa, como eu já falei, que pensasse que lutaria com o exército todo sozinho, que se confiava na sua própria força, pensava que era um homem forte. Só que aí, quando Jesus é preso, minha tia chegou. Quando Jesus é preso, sim, pessoal, chegou agora meus familiares. Enfim, pessoal, quando prenderam Jesus, viram Pedro e disseram: você não estava com ele? E Pedro, com medo, disse que não estava, negou Jesus, disse que não conhecia, que nunca tinha visto aquele homem. A segunda vez que viram ele, e falaram que ele estava com Jesus, ele negou. Na terceira vez, ele negou também. E aí, na terceira vez, o galo cantou. E ele viu que tinha negado Jesus 3 vezes. Quando a gente assiste o filme, a gente vê que ele chora, Ele chora porque ele amava Jesus. Imagina você amar uma pessoa e ter que negar ela com medo de morrer. Pedro estava com medo daquelas pessoas matarem ele por ele ser um dos discípulos de Jesus. E então ele negou Jesus com medo de morrer. Aí quando Jesus ressuscita, Jesus marca um encontro com os discípulos e manda chamar Pedro também. Porque talvez se Jesus não tivesse mandado chamar Pedro, talvez Pedro não teria ido, sentindo culpado, sentindo mal por ter negado Jesus. E aí Jesus chega para ele, quando ele vai, e fala: tu és pedra, mas sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Ele quer dizer que Pedro era pedra esmoeçada, pedra pequena, mas sobre a pedra que é Jesus Cristo, ele ia edificar a igreja dele. Ele teve que quebrar Pedro para poder reconstruí-lo. Eu acredito que quando Pedro se achava grande, que se achava forte, é aí que Jesus tem que mostrar para ele que ele não era aquilo que ele estava pensando que era. Que ele não era aquilo que ele achava que era. Então, quando Jesus mostra, quando Pedro cai a máscara de Pedro, e ele vê que ele não era um homem que lutaria com o exército todo, que ele não era forte, é aí que Jesus age nele, que Jesus transforma ele, e que Jesus prepara ele para o ministério. Sabe? Então, às vezes, a gente tem que saber quem nós somos. E Jesus, ele mostra para nós quem nós somos. Então a gente tem que se curvar perante Jesus, perante Deus. Porque ele mostra quem nós somos. Só um minuto. Ele mostra quem nós somos. Isso é a palavra que eu queria falar hoje. Peço que você abra no livro de João, capítulo 1. Em diante. Livro de João, capítulo 1, versículo 1. Leia junto comigo.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João dá testemunha a respeito dele, e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou. Só até aqui. Até a próxima leitura. Não é fácil, mas creia em Deus, confie em Deus que vai dar tudo certo. Tenha uma boa noite e até o próximo vídeo. Tchau.